Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre testes automatizados. Eu vou focar mais em testes em Django. Você não precisa muito saber Django para entender a palestra, porque eu vou falar muita coisa teórica. Para entender os exemplos, talvez vocês precisem de um pouquinho de conhecimento básico. E também não precisa entender de Game of Thrones para entender a palestra, só que jogar uns memes aleatórios aí, porque dá ibope. Então, meu nome é Amanda, como eu já falei. Eu sou Junior Web Developer lá na Vinta, que está patrocinando esse evento aqui. Eu sou uma grande apoiadora de memes de qualidade duvidosa, como vocês podem ver. Eu gosto muito de cachorro, em contraste aí com a nossa amiga, que gosta muito de gato. Eu fui organizadora do Django Girls 2018, gosto muito dessa comunidade. Sou fugitiva do curso de administração, ou seja, eu ainda estou cursando, mas eu não gosto muito, eu vim para a área de web. E eu acho que D&D matou foi pouco em Game of Thrones. Aí estão minhas redes sociais, se alguém quiser falar comigo depois da palestra. Talvez minha palestra se estique um pouquinho, então não dê tempo para a pergunta. Então, como eu já falei, eu sou da Vinta. A gente está contratando sempre, tem vaga para estagiário, para desenvolvedor, para designer, administrativo, várias coisas. Olhem no site da gente, e é isso aí. Então, quando você joga o Game of Thrones, você ganha ou você chora? Muita gente usa testes manuais nos seus sistemas, principalmente no meio mais iniciante, mas com essa galera, às vezes não é tão familiar utilizar o teste automatizado. Mas por que esses iniciantes não estão testando? Isso não vem de nenhuma pesquisa acadêmica, eu não fiz, de fato, um fórum, não rodei nada, nenhuma pesquisa, mas eu tive pesquisa qualitativa, ou seja, eu conversei com muitos iniciantes sobre isso, e umas frases que eu mais escutava era acho um conceito difícil de entender. Talvez seja, porque quando você está iniciando, você está tentando entender o framework todinho, é meio complicado, mas a documentação está aí para ajudar a gente. Então, não é um bicho de sete cabeças, dá para você pegar direitinho se você der uma lida. A segunda é, por que eu vou testar se minha função está fazendo algo óbvio? E aí eu mostro para vocês o bug da calculadora do iOS. Alguém realmente aí achou que a função estava fazendo algo óbvio e no final não estava. Então, sempre é interessante a gente testar as coisas para que a gente não passe umas vergonhas dessas. E terceiro, que não acho que vale a pena. Talvez, se seu sistema só for utilizado por você, ou sei lá, uma ou duas pessoas, talvez realmente não vale a pena. Mas, à medida que seu sistema vai crescendo, escalando, você inevitavelmente vai encontrar algum problema no caminho. O pessoal vai se estressar porque alguma coisa está mal testada e quebrou. Então, vale a pena, sim, eu diria até a curto prazo. Mas como é que a gente não morre na primeira temporada? Então, eu tinha muita dificuldade no começo, principalmente em relação ao escopo. Eu não sabia o que eu deveria testar, se eu deveria testar aquela parte e tal. Então, a primeira dica que eu tenho é, pense na criticidade daquele pedaço de código. Se aquilo ali quebrasse, ia impedir o fluxo de alguém, ia deixar alguém com raiva, então, muito provavelmente, você tem que testar. A segunda, que parece bem óbvia, mas, olha a documentação. E eu não estou falando só olhar a parte que te interessa, de exemplo de código, nem nada do tipo. A documentação do Django ela é muito objetiva, então tudo está ali por um motivo. Então é importante que você olhe, porque às vezes você acha uma coisa que você não estava esperando e que te ajuda no seu problema. Terceira, código-fonte. Muito provavelmente, quando você é iniciante, você não vai ter esse problema de não achar as coisas na documentação, mas à medida que você vai crescendo assim, na sua rotina de testes, você vai terminar tendo que olhar alguma hora como funciona uma função por trás, ou uma classe por trás. E o código-fonte do Django é o lugar perfeito para você olhar isso. É tudo aberto, está lá no GitHub, open source. Então, é perfeito para você olhar. E, no final, a gente tem o Stack Overflow, Twitter, esses lugares que tem um monte de gente disposta a ganhar medalhinhas virtuais para responder as suas perguntas. Mas quais são os reais benefícios de testar? Primeiramente, você vai evitar várias rodadas exaustivas e desnecessárias de testes manuais. E eu não estou falando de jeito nenhum que teste manual é uma coisa ruim. É muito importante você ter teste manual na sua aplicação. Mas o ser humano é falho. Então, algum momento você vai estar testando lá manualmente e vai deixar alguma coisa passar. Então, é interessante que você também tenha uma rede de testes automatizados para te proteger de coisas, desses vacilos aí. Segundo, refatoração, que você está mexendo em um código que já não está muito bom, né? Senão você não está refatorando. Então, parece que tudo que você mexe quebra, né? Com isso, a gente tem essa proteção dos testes. Como a gente testou se determinado comportamento está acontecendo, a gente vai verificar se a gente quebrou alguma coisa no processo ou se precisa ajustar algum teste nesse meio tempo. Então, em suma, você vai aumentar a sua produtividade e aumentar a confiabilidade e a previsibilidade do sistema, enquanto você diminui o tempo e esforço que você vai despender nele.
Ok, mas agora eu vou falar um pouquinho sobre teoria. Para quem nunca viu teste, alguém aqui tipo, não teve nenhum contato com teste automatizado ainda? Por favor, levantem a mão. Obrigada. Então, tipo, eu vou falar um pouco sobre a pirâmide de testes automatizados, que é um jeito meio simplista de explicar, mas que eu acho que passa a ideia legal. Foi desenvolvida por Mike Cohn, se vocês quiserem procurar depois. E aí eu vou comparar com os dragões da Daenerys. A gente tem testes fim a fim, testes unitários e testes de integração. Então, em cima a gente tem o Drogon, que ele tem um poder de fogo muito grande, ele precisa de muita comida e ele é muito difícil de manter. Então, testes fim a fim são muito parecidos com isso. Você não pode ter muitos deles em massa, sabe? Porque não é muito sustentável. Aí no meio a gente tem o Viserion, que são os testes fim a fim, e aí você vai poder testar tanto integração entre sistemas diferentes quanto dentro do seu próprio sistema. E aí, no fim, a gente tem o Rhaegal, que são como os nossos testes unitários, que eu vou focar nessa palestra. E aí, tipo, a gente tem que ter vários testes unitários e assim, certificar que eles testam coisas isoladas e certinhas. E aí eu queria apresentar outro conceito aqui também, que é o conceito do Triple A, que é Arrange, Act e Assert. Em tradução livre, seria como arrumar, agir e certificar. Então, geralmente, no teste unitário, a gente tem 3 fases. Essa primeira fase aí, que eu estou setando meu objeto, que eu vou usar durante a minha função de teste, que é a parte do arrumar. A parte do agir, que eu vou fazer alguma coisa com esse objeto, ver se alguma função minha está funcionando. E aí a parte do certificar, que eu vou verificar se o resultado que eu obtive era de acordo com o esperado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre estruturas de testes. Eu não sei se vocês são familiares com Django, mas toda vez que você cria um app no Django, ele vem uma pasta com um arquivo teste.py dentro. Também não sei se vocês estão familiares com arquitetura, mas assim, geralmente a arquitetura mais básica é de você dividir em views, módulos, essas coisas. E aí, o teste não é diferente. Fica muito insustentável você colocar tudo num arquivo de teste só. Então, a gente tem aí algumas opções, teste helpers, teste forms, teste models, essas coisas. Mas se você não tem nenhum teste no seu sistema hoje em dia, o que você deveria priorizar? Primeiramente, teste helpers, porque aí está o código mais personalizado do seu sistema. Você que fez, então não está testado de jeito nenhum. Então, se alguma coisa aí quebrou uma coisa muito crítica do seu sistema. Então, por aí que você deve começar. Depois, forms, porque ele está muito envolvido no fluxo da sua aplicação, geralmente. Então, se ele quebrar, as pessoas podem ficar chateadas porque não estão conseguindo enviar um certo form, ou então, se o form quebrar parcialmente, você pode introduzir dados errôneos no sistema, então é bem importante testar aí. Depois vem view, e aí se testa principalmente, assim, de uma forma mais básica, se você conseguiu dar get na página, dar post de forma correta. E, por fim, o model é o menos prioritário, porque geralmente você já testou ele nesses outros aí. Mas como é que a gente testa? Como é que a gente roda um teste em Django? A gente tem algumas formas de fazer isso pelo terminal. O primeiro comando, você consegue rodar todos os testes que tem na sua aplicação. Ele vai ir em cada pasta de teste que você tem e vai descobrir seus arquivos de teste e rodar. Isso é muito bom para quando você vai dar push para o GitHub, por exemplo, e aí você vai ver se está tudo funcionando antes de mandar, né? A segunda é, vamos dizer, você está fazendo um teste específico para uma coisa, e aí você quer ver se ele está passando. É bom para você rodar testes individuais, classes de teste, arquivos ou até mesmo diretórios. Mas o que é que vem de fábrica com Django? A gente tem algumas coisas, tipo test case, as classes de teste, né? Test case, transaction test case, simple test case. Eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto. Eu vou falar mais sobre o test case, que é o mais geral, assim. Eu vou falar sobre assertions, que a gente já viu ali, a terceira parte do Triple A, que vem também dentro da classe de test case. E vou falar um pouquinho sobre Client Request Factory, como a gente lida com requests e responses. Então, aí está uma classe que herda de test case, é uma classe de teste. Tem umas funções que você pode usar no test case que são bem legais. Essa setup aí, por exemplo, ela roda no início de cada classe de teste. Então, você pode setar coisas que você vai usar pelo resto do teste. Aí mesmo eu estou colocando que self-face vai ser face objects create, lame lá, face types lá. E eu estou criando um faces file que eu posso usar nos meus testes personalizados. Todo teste que você cria no Django tem que começar com teste alguma coisa para o Django conseguir descobrir que aquilo é um teste. Então, aí a gente tem um teste que não está, na real, fazendo nada, eu só queria mostrar aqui, a gente pode botar. Mas aí, esse teste aí é um teste personalizado da gente, que a gente pode usar coisas como o face file que a gente criou ali em cima.
E embaixo a gente tem o teardown, que é meio que o oposto do setup. E aí, nesse teardown, você pode rodar coisas que você quer que aconteça depois que a classe termine de rodar. Lembrando também que isso é só você pode herdar dessa classe test case e fazer sua própria função personalizada de teste. Função não, desculpa, classe. Sua classe personalizada de testes. E você pode adicionar funções específicas do seu sistema. Por exemplo, eu poderia criar um atalho aí de create face. E aí, eu nunca mais ia ter que ficar lidando com isso direto no meu teste, só ia fazer self create face e ia criar para mim. E aí tem alguns exemplos de assertions. Eles não são todos, eu só peguei alguns lá da documentação. Tem muito mais, assert to, essas coisas. E eles servem para testar se resultados vieram da forma correta. Por exemplo, aquele ali é o assert equal, para ver se o resultado foi igual. Aí a gente tem redirects, para ver se uma certa URL deu um redirecionamento. E, por fim, tem aquela numQueries que você pode testar a performance do seu sistema também. Mas aí, a gente não pode simplesmente testar com dado de produção, né? A gente, ia ser muito caótico se a gente fizesse isso. A gente ia pegar dados de clientes reais, excluir coisas, editar. Isso não faz nenhum sentido. Então, o jeito padrão que o Django fala para a gente lidar com isso é com fixtures, que podem ser representados em JSON ou XML. Nesse caso aí, eu estou representando em JSON. E aí você pode criar, especificar o modelo que você quer usar, dizer quais são os fields, o que, é que você quer preencher deles. Mas elas têm algumas desvantagens. Elas são hard-coded. Então, toda vez que seu modelo mudar, você vai ter que ir lá, editar elas, e isso é meio chato, principalmente quando sua aplicação vai crescendo mais. Segundo, elas são lentas, porque elas têm que ser encontradas na pasta de fixtures, carregadas, deserializadas, esse tipo de coisa, no início de cada teste. Então, é meio chato isso. E, por fim, elas são um pouco overkill, porque às vezes você nem termina usando todas aquelas fixtures que foram carregadas. Então, por isso, a gente usa os vários rostos, ou as object factories. E aí está um exemplo do Factory Boy, que é uma das mais famosas. Eu particularmente não uso, eu só botei aí por referência. Ela funciona mais ou menos assim, você importa uma factory e você vai criando uma classe que vai ser uma fábrica de coisas. Essa aí é uma fábrica de rostos, por exemplo. Você pode passar parâmetros para ela também, para criar de acordo com o que você quiser. E tem o Model Mummy, que eu uso diariamente. É menos conhecida, mas é muito boa também. E aí, funciona mais ou menos no mesmo esquema. Você vai importar o Mummy, você vai, sei lá, especificar o model que você quer. Tanto você pode fazer pelo caminho, eu estou dizendo lá que está no meu app de Faces, ou eu posso colocar direto, importando o model. E aí, eu posso, sei lá, criar uma coisa ali, estou criando, dizendo que o tipo é Wilder Frey. Embaixo, estou criando uma área, dizendo que o nome é área Stark e que a face vai ser de Wilder Frey. Já embaixo, eu estou dando um exemplo em que eu só estou dizendo qual é o model e estou deixando o Mummy se virar para criar tudo. Então, você tem essas opções aí, tanto de especificar o que você quer, quanto de deixar o Mummy se virar. Mas essas coisas aí, elas só preenchem campos obrigatórios. Então, se você quiser preencher opcionais, você tem uma flag que você pode passar também, de field optional true. E se você tiver coisas como image field, file field, essas coisas, você pode passar aí create files e ele vai criar por você. Fazer isso com fixture seria muito chato. Então, só voltando um pouquinho, para aquele primeiro exemplo em que a gente está passando parâmetros aqui para o Mummy, eu queria mostrar como é que o Mummy pode ajudar a gente em testes na vida real. Aí eu tenho um teste que eu quero ver se uma função de update minha está funcionando. Então, eu estou criando ali um rosto de Wilder Frey, estou criando a área, como eu já mostrei, e aí eu estou dando um self-assert equal, aquelas assertions que a gente viu agora há pouco, da área.face com Wilder Frey face. Depois, eu estou criando o Ladystone Heart face, e aí eu vou dar um update na área com esse novo rosto. E aí, depois, eu quero pegar a área de novo do banco de dados, a versão mais nova dela, com esse refresh from DB, e estou dando um assert equal para ver se funcionou. Se esse teste passar, nossa função está massa, funcionou. Então, eu vou falar um pouquinho sobre clientes, especificamente de Client Request Factory. Eles são maneiras da gente testar requests, ver se alguma coisa renderizou na view, verificar acesso da pessoa, de um admin numa página específica, esse tipo de coisa. Client, por exemplo, ele retorna uma response e ele é mais completo. Ele vai passar por request, WSGI handler, middleware, essas coisas. Enquanto o Request Factory ele é mais simples, ele não vai passar por essas etapas. Ele é só um request que você pode extrair uma response dele, mas ele não vai passar por middleware nem nada. O Request Factory ele é mais rápido, mas ele é mais limitado nesse aspecto. Então, aí, o client ele funciona meio como um browser, né? A gente pode fazer coisas como se fosse, sei lá, testar se alguma página deu 201, se deu 400, esse tipo de coisa.
Nesse exemplo aí, eu estou usando o setup, que eu mostrei já. Estou dizendo que meu self-client vai ser client. E aí eu estou testando com um post correto para a minha página de update, de create, se a response.statuscode está dando 201. E embaixo eu estou passando coisas erradas e vendo se dá 400. E aí a gente tem também o request factory, que dá para fazer coisas parecidas. Nesse exemplo aí, por exemplo, eu estou usando um request get. Então, eu estou setando lá a minha factory. Ele funciona parecido, mas não igual. Self-factory é request factory. Self-user vai ser esse usuário aí que eu criei. E aí eu estou dando um self-factory get na minha página que eu quero dar o get. Depois, eu estou setando o usuário do request como self-user que a gente declarou ali, passando o meu request para a view que eu quero testar, e aí verificando se o status code deu 200. Ok. Outra coisa que é bem legal de teste também, que eu queria muito que vocês soubessem, é o seguinte, tipo, vamos dizer que você tem uma API externa que você quer testar como o seu sistema reage dado alguma resposta daquela API. A gente não tem como simplesmente chamar a API, porque senão a gente vai criar um monte de instância no sistema externo com dado de teste, né? A gente não quer isso. Então, o mock serve para sanar esse problema aí. Vamos dizer que eu tenho essa função aqui, de syncFace. E aí, nessa função, eu verifico se eu tenho um external ID antes de fazer alguma coisa. Se eu não tiver um external ID, eu vou dar um postface, que eu vou postar para a API da pessoa. Vou verificar se o status code que eu recebi vai ser 201. Se for 201, eu quero salvar external ID dentro do meu modelo. E aí eu dou um save no meu rosto, logo que está tudo ok, e se não rolou isso aí, outras coisas. Não interessa para esse exemplo da gente. E aí, tipo, como é que a gente testa isso? Como é que a gente testa se a nossa função está, de fato, salvando esse external ID? A gente está mockeando a função aí. Como vocês podem ver, eu estou dando um import no mock ali em cima. Estou usando também uma custom test case, que aí eu vou usar lá embaixo aquele self-create face. E eu estou dando um mock.patch naquela função interna. Eu não estou mockeando o pai da função, que é syncFace, eu estou mockeando o post. Então, quando eu chamar syncFace, tipo... desculpa. Vocês estão vendo que eu estou passando como parâmetro ali, né? Postface também. Aí eu estou dizendo que o return value de postface mock seria external ID, esse ID aí que eu escolhi, que seria idêntico ao retorno da API real. E aí eu quero ver como é que o meu sistema lida com isso. Nisso eu crio um rosto que eu quero dar push, e aí eu chamo a função de sync, passando o rosto. Depois disso, eu vou dar um refresh from DB, pegar a versão mais recente daquela instância, e aí vou dar um self-assert equal face.externalID com esse ID aí que eu passei. E se der tudo certo, funcionou, o nosso mock retornou o que a gente esperava da API, e aí a gente viu que a nossa função está salvando, de fato, aquele ID. Mas como é que a gente continua, né? Aí tem uns materiais bem legais sobre teste. Tipo, o primeiro é da O'Reilly, Obey the Testing Goat. E está de graça. Tipo, você pode tanto comprar a versão física, quanto ler de graça no site da O'Reilly. Tem o RealPython, Testing em Django. E tem um guia da Mozilla Developer Network também, capítulo 10 é sobre testes. E é isso. Os links para a palestra, minhas redes sociais, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois. E também para os recursos que eu coloquei estão aí nesse QR Code. E é isso. Obrigada, gente.